Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. E se eu lhe provar que Davi não estava com sede de água, mas que ele precisava de água para outra coisa? Imagine um lugar árido, com o sol do meio-dia queimando intensamente, onde apenas algumas poucas plantas e rochas quebram a monotonia do terreno. Ao longe, no horizonte, a grandiosidade de Jerusalém se desenha contra o céu azul, uma visão que parece sair das páginas de uma antiga escritura. Dali é possível ver a majestosa cidade velha, com suas muralhas seculares que guardam segredos e histórias de milênios. Dois homens caminham em silêncio até um ponto elevado, onde a vista se abre completamente, revelando a extensão completa da cidade. Ali, em meio ao deserto, a quietude é quase tangível, interrompida apenas pelo ocasional farfalhar do vento. Um deles, de barba grisalha e olhos que parecem ter visto o mundo, senta-se sobre uma rocha. Ele gesticula para o outro homem, mais jovem, para que se sente ao seu lado. Há uma aura de sabedoria e mistério em torno dele. O mais jovem obedece, ainda sem palavras, e juntos eles observam o cenário diante deles. Jerusalém brilha sob o sol. O Muro das Lamentações se destaca, um local de orações fervorosas e lágrimas silenciosas. O domo da rocha reluz com sua cúpula dourada, uma joia sobre o monte do templo. Ao fundo, o Monte das Oliveiras, um lugar sagrado, guarda memórias de tempos antigos. O silêncio entre os dois é quase solene. O jovem, quebrando a quietude, pergunta com uma mistura de curiosidade e respeito: "E agora?" O mais velho, com um leve sorriso, responde: "Agora, fique aí meditando, que eu vou meditar aqui." Eles se entregam ao silêncio novamente, mas desta vez é um silêncio carregado de significado, como se ambos estivessem prestes a mergulhar em uma profundidade espiritual. O mais velho acaricia a barba, seu olhar fixo no horizonte, mas sua mente parece viajar por tempos e histórias distantes. O jovem observa, inicialmente desconcertado, mas aos poucos, uma calma se apodera dele. Ele sente que está à beira de uma revelação, algo importante que vai além do que os olhos podem ver. Os dois homens, sob o vasto céu e diante da eterna cidade, iniciam uma jornada de introspecção e descoberta. O sol continuava a brilhar intensamente, e o calor começava a ser sentido de maneira mais acentuada. O silêncio entre os dois homens persistia, mas agora parecia mais uma comunhão do que uma ausência de palavras. O jovem, ainda tentando compreender o propósito daquele encontro, olhava de soslaio para o companheiro que continuava a acariciar a barba, seu olhar perdido nas profundezas de alguma meditação pessoal. De repente, o mais velho rompe o silêncio com uma pergunta inesperada: "Você está com calor?" A simplicidade da pergunta parece quase banal, mas o jovem, sentindo o suor escorrendo pela testa, responde: "Sim, estou. O sol está queimando." O homem mais velho sorri, um sorriso cheio de enigmas, e prossegue: "Quando está com calor, o que você tem vontade de fazer?" A resposta vem quase instintivamente: "Beber água." O ancião faz uma pausa, como se ponderasse sobre algo profundo. "Você pode citar um texto da Bíblia sobre isso? Afinal, você é pastor." O jovem, surpreso pelo pedido, pensa por um momento antes de responder: "Sim, posso." O mais velho acena, encorajando: "Então, qual você escolheria?" O jovem respira fundo e começa a recitar, sua voz ganhando força e clareza. "Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus." As palavras do Salmo 42 parecem ressoar com um eco antigo no deserto, trazendo um momento de profunda conexão espiritual. O homem mais velho observa atentamente, seu sorriso se alargando. Ele mexe na barba novamente e pergunta: "O que Davi está falando nesse salmo?" O jovem pastor reflete por um momento e responde: "Ele está dizendo que está com sede, que está no deserto como a corça procurando água." O sorriso do ancião se torna ainda mais enigmático. "E se eu lhe provar que Davi não estava com sede de água, mas que ele precisava de água para outra coisa?" A curiosidade do jovem é evidente em seus olhos. "Eu acharia interessante", ele admite. O ancião se ajeita na pedra, preparando-se para contar uma história que promete ser reveladora. "Então, deixe-me contar uma história que mudou a minha vida." E assim, no calor do deserto, com Jerusalém como testemunha silenciosa, ele começa a narrar uma história de Davi, que vai muito além do que está escrito nas páginas da Bíblia, prometendo uma revelação que o jovem pastor jamais esquecerá. "O que vou te contar", começou o ancião, "é uma história que poucas pessoas conhecem. Não está nas escrituras como você as lê, mas é uma tradição antiga entre os hebreus."
O jovem pastor se ajeita na pedra, ansioso por ouvir a continuação. Davi, prossegue o ancião, não era apenas um rei e um guerreiro. Ele também era um homem com problemas, principalmente dentro de sua própria casa. Desde jovem, ele sofreu com a rejeição. Quando Samuel veio ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, Davi era o único que não estava em casa. Ele estava nos campos, cuidando das ovelhas. Por quê? Porque ele era diferente. Diferente na altura, no cabelo, nos olhos. Sentia-se como um peixe fora d'água em sua própria família. O ancião faz uma pausa, deixando que suas palavras penetrem. O jovem pastor sente uma mistura de surpresa e compaixão por Davi. Davi tinha um desejo profundo de ser aceito por seu pai, continuou o ancião. Ele queria surpreender Jessé, mostrar que era digno de sua atenção e respeito. E como um jovem judeu podia surpreender seu pai naquela época? Caçando e trazendo para casa uma iguaria exótica. Mas Jessé já era um fazendeiro próspero, com todos os tipos de animais à sua disposição. Davi precisava de algo mais raro, mais especial. Foi então que ele decidiu caçar uma corça, disse o ancião, seus olhos brilhando com a intensidade da história. A corça é um animal extremamente ágil e difícil de capturar. Mas Davi era um exímio caçador. Ele conhecia o terreno, sabia ler os rastros e seguir as pegadas. Passou dias nas montanhas buscando seu prêmio. Finalmente, avistou a corça ao longe. O ancião faz uma pausa dramática. Mas naquele momento, Davi não estava sozinho. Um leão da montanha também estava à espreita. O leão, com sua força e resistência, era um competidor formidável. Davi sabia que não podia lutar contra o leão, mas também sabia que, se o leão matasse a corça, ele comeria apenas uma parte, deixando o resto para trás. Os olhos do jovem pastor estão fixos no ancião, cada palavra gravada em sua mente. E então, pergunta ele, quase sussurrando, temendo quebrar a magia do momento. E então, diz o ancião, Davi decidiu seguir o leão, esperando pelo momento certo para agir. O leão começou a perseguir a corça, e Davi começou a seguir o leão. Foi uma corrida tensa e perigosa, cada um dos três competindo por sua própria sobrevivência. O ancião se inclina para frente, sua voz baixa, mas carregada de emoção. E foi assim que a caçada levou Davi, o leão e a corça a um ribeiro. E ali, junto às águas, algo extraordinário aconteceu. O leão perseguia a corça implacavelmente. E Davi o seguia, sua mente trabalhando em 1000 possibilidades. Quando finalmente chegaram ao ribeiro, o leão parou, farejando o ar. Davi, de sua posição, observava atentamente, tentando entender o que o leão faria a seguir. A corça, desesperada, fez algo inesperado. Em vez de continuar correndo, ela se jogou na água, mergulhando profundamente no ribeiro. O leão, confuso, parou na margem, farejando o ar, incapaz de seguir o rastro que a água havia apagado. Davi observava com fascinação e curiosidade, tentando entender a estratégia da corça. O ancião faz uma pausa, olhando diretamente nos olhos do jovem pastor. Você vê, Davi percebeu algo naquele momento. A corça não estava apenas fugindo do leão, ela estava usando a água para esconder o cheiro do medo. Ela sabia que o leão a seguiria pelo cheiro, então ela se afundou nas águas para se livrar desse rastro. O jovem pastor está absorto na história, cada palavra do ancião abrindo novas perspectivas em sua mente. Mas a história não termina aí, continua o ancião. Davi, vendo a corça emergir das águas, não a matou. Ele a observou se levantar, toda molhada, brilhando ao sol. Ele percebeu que, ao buscar o prêmio da corça, ele havia descoberto algo muito mais profundo: a perseverança, a resiliência e a capacidade de superar desafios extremos. Davi então voltou para casa, não com a corça, mas com uma nova compreensão do que significa lutar por algo com tudo o que você tem. Davi entendeu algo profundo. Quando ela mergulhou nas águas, ela se afundou completamente, deixando a correnteza levar tudo embora. O suor, as enzimas, o medo, tudo se foi. E foi aí que Davi percebeu que às vezes na vida não há como fugir. A única solução é enfrentar o inimigo mergulhando nas águas. Eu imagino Davi observando aquela corça que mergulhou nas águas. Em vez de caçá-la, ele a eternizou, dizendo: Deus, minha vida é como essa corça. Todos os dias há um inimigo, alguém tentando roubar minha bênção, me julgando. Além das crises que enfrento, alguns dias o inimigo é pesado demais. Não há como enfrentá-lo de frente. E quando não há para onde ir, contando apenas com a própria força, acabamos caindo. A única saída é procurar águas tranquilas e mergulhar. A corça não estava com sede de água. Ela queria que o medo desaparecesse. Quando o rabino me contou essa história, eu chorei muito.
Ele se aproximou de mim sem dizer nada e apenas me abraçou por meia hora. Enquanto eu chorava copiosamente, comecei a murmurar: Senhor, prepare um ribeiro para mim. Preciso mergulhar. Não consigo mais correr, não consigo mais me esconder. Onde quer que eu vá, o diabo me encontra. Onde quer que eu vá, a luta vem atrás de mim. Senhor, prepare um ribeiro de água. E o Senhor respondeu: Filho, vou preparar, mas você precisará mergulhar. Eu perguntei: Como assim, Senhor? E ele disse: Você vai ter que se esconder em mim. Perguntei: Mas o que as pessoas vão pensar? Ele respondeu: Ignore as pessoas. Se alguém te chamar de covarde, lembre-se de que essas pessoas não te visitam, não podem te ajudar. Só eu posso. Agora, você precisa parar de pensar nos outros e focar na sua vida. É hora de se salvar, de cuidar das suas feridas. Você precisa entender que, às vezes, na vida, não dá para ajudar todo mundo, porque você não está sozinho. Sua queda pode significar a queda de toda a sua família. Uma desgraça em sua vida pode afetar todos que acreditam em você. Então, não dá para ser herói o tempo todo. Às vezes, Deus precisa nos pintar com tinta invisível para nos tornar invisíveis. E assim, queridos espectadores, termino essa história tocante sobre Davi, a corça e as águas tranquilas. Se você se sentiu inspirado e tocado por essa narrativa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e deixar seus comentários. Queremos muito saber como essa história ressoou com você. Além disso, não perca nosso último vídeo, onde falamos sobre o único pecado que não tem perdão. É um tema profundo e que certamente trará mais insights e reflexões para a sua jornada espiritual. Muito obrigado por nos acompanhar e que você sempre encontre suas próprias águas tranquilas em meio aos desafios da vida. Até a próxima!